Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Oi, rica de bonita, tudo bom? Eu sou Heloíse Paiva, proprietária do Paiva Ascioli, cabeleireira, maquiadora, e eu tô aqui para bater um papo com você. Hoje é o nosso primeiro vídeo aqui no canal do YouTube e eu quero primeiramente te dizer que eu tô muito honrada de você estar aqui me assistindo, compartilhando esse momento comigo. Então, antes da gente começar, se inscreve no nosso canal, aciona aí o sininho de notificação para que você não perca nada, tá bom? Então vamos começar esse bate-papo. Bom, quando a gente criou esse canal, eu fiquei refletindo sobre o que eu queria falar com vocês, o que eu queria mostrar, e eu queria fazer alguns tutoriais de maquiagem, de penteado, focando muito naquilo que eu faço profissionalmente, né? Mas não teria o menor sentido fazer isso se eu não me apresentasse para vocês, se eu não contasse para vocês um pouquinho da minha história. E o que eu vou contar hoje, eu acho que muitas mulheres vão se identificar. É algo que cada vez mais as mulheres têm passado e eu digo que é uma ferida aberta, é uma ferida latente, porque nós somos muito cobradas a respeito disso, né? O título do vídeo vocês já viram aqui embaixo, é Maternidade Interrompida. Bom, vamos começar essa história aí contando que eu tenho 37 anos, eu sou casada há 5 anos e há 4 eu fico tentando aí a minha tão sonhada maternidade, né? Vai chegando perto dos 40, a gente começa a ficar um pouquinho desesperada, demorei um pouquinho para casar, jamais passou pela minha cabeça ser mãe solteira ou ter um filho fora do casamento. Casei um pouco mais tarde e com 1 ano de casamento a gente já começou a tentar aí essa gestação. Um processo complicado para aquela mulher que está ansiosa, que é tentante, que já está se aproximando dos 40 anos, aí a gente tem um pouquinho de medo, né, de chegar nos 40 e não ter conseguido essa gestação. E quando eu vi que a coisa não estava acontecendo, com 6, 7 meses de tentativa, eu procurei o meu primeiro médico. Na realidade, desde muito jovem, eu sempre tive alguns problemas relacionados aí ao meu ciclo menstrual, né? Um fluxo muito intenso, muita cólica. Muitas mulheres que estão me assistindo se identificam com esses sintomas, muitos coágulos, né? E eu achava que aquilo não era normal, como realmente não é, tá? Só que todas as vezes que eu chegava no médico, a pergunta era: você já é casada? Você está tentando engravidar há mais de 1 ano? Você quer engravidar agora? E qual a sua idade? E aí, quando os médicos fazem essas perguntas, eles já vão eliminando e a resposta é sempre a mesma. Quando você estiver querendo efetivamente engravidar, você me procura. E nisso o tempo foi passando. Mas eu sempre falei, ok, no momento certo, quando eu for engravidar, eu vou procurar um médico e vai ficar tudo bem. E assim foi, com 6, 7 meses aí de tentativa, eu procurei o médico, falei, olha, agora efetivamente estou tentando engravidar, estou casada, estou perto dos 40, não há mais desculpa, quero saber o que está acontecendo comigo. E aí eu fiz aquele monte de exame que você que é tentante já deve ter feito também, né? Um que é muito desconfortável é o esterossalpingografia, que ela é uma radiografia do nosso útero, das nossas trompas, com um contraste. Eles injetam um contraste e vão radiografando ali a região. É bastante incômodo, confesso para vocês que é um exame chato de fazer, porém foi menos pior do que eu imaginava. Eu achei que eu sentiria muito mais dor, pelo menos comigo foi mais tranquilo. E eu tinha um misto de emoções ali, ao mesmo tempo que eu falava, meu Deus, será que eu tenho alguma coisa? Por um outro lado eu falava, não, mas se tiver, a gente vai fazer uma cirurgia, a gente vai fazer algo. Então era um misto de emoções, né? E o exame veio perfeito, gente, graças a Deus eu não tinha nada, tá? Confesso que eu fiquei um pouco frustrada. Nossa, Elô, você queria estar doente? Claro que não, mas com a idade que eu estava, tentando engravidar, não conseguia, eu precisava de uma resposta.
E eu falo que não ter essa resposta é mais doloroso do que de repente você ter um diagnóstico que não é tão favorável, né? Porque se você tem um diagnóstico, você busca um tratamento, você busca uma resposta, você busca aí uma solução para o seu problema. Agora, quando você não identifica o problema, tudo vai ficando difícil. E aí cheguei com esse exame e com outros exames hormonais que o meu médico tinha solicitado. Ele olhou e falou assim, olha, você não tem nada. Aí eu falei, mas doutor, por que eu não consigo engravidar? Ele falou, vocês têm que tirar da cabeça isso de que a mulher foi lá, teve relação e engravidou. Não é assim, é muito difícil engravidar. Imagina, eu tenho que coincidir o momento em que você está ovulando com a fecundação do óvulo. Então é tudo muito complicado, vai tentando. E aí, gente, a ansiedade é algo assim indescritível. Porque você acaba compartilhando com as pessoas que você está tentando engravidar. Na realidade, nós somos cobradas, né? A partir do momento que você está namorando, a pergunta é quando vai casar? A partir do momento que você se casa, é quando vão vir os filhos? Então eu era muito cobrada. E aí, vai ter neném quando? Olha, logo logo vai vir neném. Então você vai se sentindo cada vez mais pressionada. E aí a gente começa a entrar naquele looping de emoção que você baixa todos os aplicativos que acompanham o seu ciclo, você começa a atazanar o marido, falando, olha, hoje é dia, tal hora, você precisa estar aqui no quarto comigo. Gente, bizarro, mas é real. Quem é tentante sabe exatamente do que eu tô falando. Deixa de acontecer aquela interação natural entre o casal. Na realidade, a mulher ela entra num modo loucura, que ela começa a impor para o marido que naquela hora, naquele momento, em tal posição, ela tem que ter uma relação sexual. E isso, gente, eu não preciso nem falar o quanto abala a intimidade do casal, o relacionamento em si, porque o homem também se sente pressionado. Nós tentantes falamos muito da pressão que nós sofremos por engravidar, mas a gente esquece de olhar para o marido e ver a pressão que ele também sofre, porque se a mulher não consegue engravidar, o homem que deveria engravidar ela, de certa forma, também não está fazendo o papel dele. Só que a gente não pensa nisso. A gente acaba pensando muito ali no que as nossas emoções estão falando pra gente. Bom, nem preciso dizer que isso daí não deu certo, né? Que a gente acabava brigando, discutindo e aí falava, caramba, também não vou fazer nada, né? E o tempo foi passando, o meu salão ele foi aumentando a equipe, o salão ele foi tomando uma proporção bem bacana. E aí, quando a gente menos percebe, passaram 2, 3 anos aí. Quando foi finalzinho do ano passado, eu não estava me sentindo muito bem. Eu comentava com a minha equipe que eu estava me sentindo muito cansada, que era uma exaustão que não tinha a ver com o meu físico. Sim, eu trabalho bastante. Quem é cabeleireira, maquiadora, sabe que ritmo de salão ele é mais pesado, mas era um cansaço diferente. O dia da minha folga não tinha ânimo nenhum para nada de lazer. A gente passou quase um ano onde a gente trabalhava a semana toda e no domingo, que era o dia da nossa folga, nós íamos para a igreja que nós frequentamos, que nós servimos. E quando voltava, eu caía na cama, gente, eu não queria saber de mais nada, eu só queria dormir. E eu falava pro meu esposo que isso não era normal. E ele falava para mim, isso não é normal. A gente não sai mais, a gente não faz mais nada, você só quer dormir. Quando chegou no começo desse ano, eu estava com muitos planos para o salão, planos de curso, planos até do canal do YouTube, né, que a gente queria colocar aí para funcionar. E aí veio a pandemia. E com a pandemia, eu, como todo mundo, precisei me reinventar. E eu abri uma segunda empresa, né, que foi a Pedacinho do Céu, onde nós fazíamos marmitas fit, né, marmitinhas congeladas. Então, para aquele pessoal que estava de home office por causa da quarentena, era uma facilidade muito grande, porque comia saudável dentro de casa. Bom, nem preciso contar que quando a gente entra num novo empreendimento, a gente dá um outro passo, a demanda sobre você ela é muito grande. A gente teve que criar do nada uma página, a gente teve que criar do nada uma marca. Eu tive que planejar como eu faria isso, o espaço físico, elaborar cardápio, e eu me sobrecarreguei muito, né? O salão, que era a minha principal fonte de renda, ele não estava me rendendo nada, então eu precisava fazer algo paralelo. E na contrapartida, na vida pessoal, meus pais têm uma certa idade, então quem tinha que fazer compras era eu, quem tinha que dar toda assistência, todo suporte para eles era eu. Entrei num esgotamento.
Nem estava pensando mais em filho, não que eu houvesse desistido, mas eu achei que ali não era o momento. E aí, quando foi mês passado, eu protelando a questão da minha saúde. Eu sempre falava, eu marquei essa consulta, não posso ir agora, tenho uma encomenda para entregar. Não posso ir nessa outra consulta, o salão reabriu, eu preciso recepcionar as clientes que estão voltando. Não posso ir agora, tenho alguns compromissos com a minha família. E o tempo foi passando, eu fui ficando cada vez mais fraca, mais cansada, até que não teve jeito. O corpo, ele cobra um preço. E aí eu tive um desmaio na igreja. E eu confesso que aquilo me assustou bastante, porque eu sou uma pessoa muito forte. Apesar desse cansaço que estava me deixando meio que de cama, eu não sou uma pessoa que se abate com facilidade. E no dia que eu desmaiei, eu tive a total sensação de que assim, eu não era capaz de fazer mais nada. Eu só queria ficar ali quietinha. Procurei um médico. E aí, gente, desculpa, eu tô gravando aqui no salão, tá tocando a campainha porque tem cliente chegando, tá? Mas vamos desconsiderar e vamos seguir aí. Aí eu procurei um médico e falei, olha, eu tive um desmaio, não sei o que aconteceu, foi um apagão que aconteceu do nada. E eu queria saber se tá tudo bem. Ele falou, não, vamos fazer um exame, vamos fazer uma tomografia, porque não é normal desmaiar. Então a gente tem que verificar se não aconteceu nada. E assim foi feito, passei a noite no hospital, fiz uma tomografia, não tinha acontecido nada, achei que tinha sido uma queda de pressão, segui adiante. Bom, os dias foram passando, eu continuei me sentindo mal, até que eu falei assim, eu vou procurar um médico, o senhor tá me cobrando aí de cuidar um pouquinho mais da minha saúde. E aí eu marquei, agendei alguns médicos para mim, e aí fui na minha primeira consulta com uma ginecologista. Chegando lá, eu falei, doutora, será que é a senhora que vai me consertar aí? Ela falou, não sei porque. Contei para ela tudo que vinha acontecendo comigo há algum tempo. E ela me passou uma bateria de exames para verificar o porquê daquele fluxo tão intenso e o porquê de eu estar me sentindo tão fraca, tão mal. Gente, fiz os meus exames e surpresa, né? Claro que deu tudo alterado. Só que era uma alteração um pouco mais grave do que eu imaginava. Eu descobri que eu estava com uma anemia profunda, as minhas taxas de hemoglobina estavam muito baixas e eu precisava aí ser socorrida, eu precisava aí realmente de assistência médica, de um tratamento para reverter esse quadro. E essa anemia, ela não era alimentar, ela era devido a esse fluxo tão intenso. Por que eu tô contando tudo isso para vocês? Porque tudo que acontece com a gente no nosso ciclo menstrual, que é atípico, ele pode e vai interferir na nossa fertilidade. Meninas, o conselho que eu dou para vocês é não ignorem sintomas, tá? Foi no primeiro médico, ele falou, não é nada, vai no segundo, procura uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Eu não fiz isso, eu esperei muito tempo. E hoje eu posso dizer que eu começo a me arrepender, né? Porque se lá atrás eu tivesse verificado essas coisas que estavam acontecendo, eu não tinha tido essa anemia, eu não tinha passado mal e talvez eu não tivesse aí tão frustrada como eu tô agora. Bom, seguindo, continuei indo nas médicas, eu não estava entendendo a gravidade daquilo. Mostrei até os meus exames para duas clientes minhas que têm problemas com anemia, né? Elas têm uma doença crônica que causa anemia e elas falaram, amiga, tá muito baixo isso, tipo, tá mais baixo do que eu que tenho uma doença crônica, você precisa de ajuda. E aí eu não chegava o dia do retorno da minha médica, eu comecei a sentir muito mal, eu comecei a não ter forças para nada. Gente, é horrível. Eu atendi uma cliente aqui no salão, eu tinha que voltar para minha casa para me deitar, porque eu não tinha forças para ficar de pé. Foi uma semana assim muito cansativa, muito preocupante, até que eu tive que ir na emergência de um hospital. Falei, olha, tem algo muito errado acontecendo comigo. A sensação que eu estou é uma sensação de morte. Eu senti o meu coração palpitando, batendo acelerado, batendo na boca, assim. Eu achava que eu ia morrer a qualquer momento. E aí apresentei os meus exames, aí a doutora falou assim, nossa, suas taxas estão muito baixas, a gente precisa recuperar aí o seu ferro, porque tudo isso que você está sentindo, essa taquicardia, esse cansaço excessivo, é o seu coração fazendo um esforço absurdo para bombear mais sangue, para levar oxigênio para todo o corpo.
só que as suas hemácias, elas estão muito pequenininhas, então elas não estão conseguindo fazer esse processo. E aí eu comecei a tomar injeções de ferro na veia, eu tinha que ir dia sim, dia não. Gente, não queiram passar por isso. Eu não tinha mais aonde furar. Mas passou, terminei de fazer o tratamento, voltei na minha médica, no retorno, mostrei para ela e aí é onde a gente entra no nosso tema, que é onde vem a frustração. Ela me pediu esse exame de sangue e mais uma série de exames de imagem, porque o nosso objetivo era identificar uma possível endometriose, que seria realmente a resposta para a minha infertilidade, para o fluxo intenso, para as dores que eu sentia. E eu tinha certeza que ela ia identificar isso. Resultado do meu exame foi que eu não tenho nada. Gente, eu não tô brincando. A minha saúde, tirando a anemia, ela é perfeita. Não existe nada em mim que justifique nenhum dos meus sintomas. Não existe nada em mim que justifique a minha infertilidade, esse fluxo intenso. Eu abri o meu exame antes de levar para ela e lá constava que eu tinha um mioma. Ela falou, Elô, esse mioma é 1 milímetro, é minúsculo. Ele não é o responsável por tudo isso que está te acontecendo. E eu falei, doutora, então eu tô sem entender. Eu tô então imaginando tudo isso. Ela falou, claro que não, mas eu não tenho uma resposta para te dar. O que eu tenho agora é a necessidade de te fazer parar de sangrar, porque nós temos uma hemorragia, uma anemia grave para combater. E se a gente não combater essa anemia, esquece gravidez, esquece filho, esquece você tá aqui amanhã. É algo muito sério. Então eu vou te indicar colocar um DIU. Amiga, você quer engravidar, você tá com 37 anos, seu relógio biológico tá assim, ó, corre minha filha que não vai dar tempo. E a médica fala que vai colocar um DIU. Meu mundo se abriu naquele momento. E aí eu vou falar para você que é tentante. Não sei se você já passou por isso, mas a última coisa que você quer ouvir é que você vai colocar um DIU. Falei para ela que de forma alguma eu ia colocar. Um DIU tem uma durabilidade de 5 anos, eu não ia esperar todo esse tempo. E aí a gente negociou e entramos aí com o anticoncepcional oral, cartela contínua, para parar esse sangramento. Mas eu tava muito indignada. Eu falei, doutora, eu não tive resposta nenhuma, tá? Você tá fazendo isso para parar o meu ciclo, para combater a anemia. E o próximo passo, o que eu tenho? Por que eu não engravido? E a resposta dela foi, daqui 4 meses, quando a gente te estabilizar, você vai continuar tomando ferro, só que em comprimido. Daqui 4 meses você vai procurar um especialista em fertilidade. Eu confesso que eu cheguei em casa muito frustrada, por 2 motivos. Primeiro, por não ter encontrado uma resposta para uma série de sintomas que há muitos anos vem acontecendo comigo. Por saber que eu vou ter que esperar mais 4 meses até procurar um próximo médico que vai começar uma nova investigação para ver se encontra algo que me dê a resposta do eu posso ou não posso engravidar de forma natural. E aí, a nossa mente, ela é muito criativa. Isso me causa aquele desconforto de ficar imaginando. E se esses 4 meses forem decisivos para decidir se era o momento certo de coletar óvulos, se não era? Porque para coletar óvulos a gente tem que estimular uma ovulação e eu não posso estimular a ovulação porque eu não posso sangrar. Gente, a minha cabeça ela foi pirando e aí foi me dando uma tristeza muito grande. E aí me veio na memória todas as vezes em que eu estava na igreja ou que eu conheci uma pessoa e essa pessoa olhava para mim e falava assim que Deus havia me dado uma promessa, que eu seria mãe, que eu iria gerar. Quantas vezes as pessoas oraram por mim, oraram no meu ventre e eu tomei posse daquela bênção e eu realmente acreditei de todo o meu coração que eu conseguiria engravidar. Cada vez que os meses se passavam, que o meu ciclo não vinha, eu falava, caramba, será que é agora? E você ir lá fazer o seu teste, mais um negativo para a coleção. Essa frustração para a mulher é algo que causa uma ferida muito, muito, muito grande. E para você que também está tentando engravidar, você sabe do que eu estou falando. Para você que conseguiu, mas que teve essa dificuldade, você sabe do que eu estou falando.
Fora que aquilo que eu comecei no início do vídeo falando, a cobrança, né? Uma conversa corriqueira, a gente falando sobre o tempo, sobre a correria do dia a dia, sempre vem acompanhada da frase, isso porque você não é mãe, porque se você fosse mãe, você saberia que é muito mais corrido. É uma informação que é colocada fora de um contexto, não é falada com intenção de machucar, mas que machuca, porque em qualquer tipo de assunto que eu vá entrar, as pessoas me lembram de que eu não sou mãe. Isso dói. E vem a outra preocupação, meu marido quer ser pai. E aí, se eu não conseguir dar esses filhos para ele? E a adoção, será que eu entro numa fila agora? Será que eu espero mais um pouco? Olha, gente, a cabeça ela vai realmente pirando. E aí eu fui fazer alguns cursos, eu fui desestressar um pouco, porque neste momento eu não posso fazer nada, ainda não é hora de procurar o especialista em fertilidade, até porque com os meus exames em mãos, segundo a médica, ele vai responder para mim, olha, a gente não vai pesquisar fertilidade, a gente tem que resolver o problema da anemia primeiro. Falei, eu preciso me distrair, não quero mais pensar nisso. E eu fiz um curso que falava sobre o perdão. E aí, nesse curso, eu refleti sobre tantas coisas. Eu falei, caramba, isso daqui que aconteceu na minha vida eu perdoei, isso daqui que aconteceu na minha vida eu perdoei. Até que eu ouvi uma frase que me chocou. Se você tiver um pouquinho de maturidade espiritual, maturidade em Deus, você vai compreender o que eu quero dizer. A palestrante virava em determinado momento e falava assim: se você tem maturidade em Deus para compreender que o perdão é para você, não é para a pessoa que te machucou, perdoar se torna fácil. É fácil perdoar quem nos ofendeu. A pergunta agora é: você já perdoou Deus? Gente, eu parei. Falei, como assim? Desde quando Deus precisa de perdão? Gente, é óbvio que Deus não precisa de perdão. Mas sabe quando a gente se pergunta assim, meu Deus, por quê? Por que eu? Porque tantas mulheres que não têm condições ou que não querem ser mães conseguem gerar e eu não? Por que comigo, meu Deus? Quando a gente faz essas perguntas, a gente tá magoado com Deus e a gente não consegue ter um relacionamento com Deus se a gente não perdoar Deus, porque não é culpa dele. O que está acontecendo comigo, de eu não conseguir gerar, não é culpa de Deus. Se você pegar a tua Bíblia e você olhar, ler ela, você vai observar que toda promessa de Deus vem acompanhada da promessa de você gerar, de você ter uma descendência. É assim que Deus trabalha. Então não é Deus que me tira o direito de ser mãe, é o descaso com o meu organismo, é não ter procurado a ajuda correta no momento certo. E aí eu fiquei pensando sobre isso e eu falei, caramba, quando ela diz para perdoar Deus, não é que Deus é o meu ofensor e que ele precisa de perdão. Na realidade, ela está querendo dizer, você já se perdoou por não confiar em Deus? Gente, olha que coisa profunda isso. Parando para pensar agora, quem tem que pedir esse perdão sou eu para mim mesma. Porque quantas vezes eu fiz as minhas orações e eu falei, Senhor, eu confio na tua promessa. Mas na semana seguinte eu estava ali frustrada com o meu negativo. Então eu fiz a oração onde eu me perdoo por não confiar em Deus, porque Deus não é o responsável pelas coisas ruins que acontecem comigo. Na realidade, sempre que eu sofro, Ele sofre junto, tá? Eu estou em tratamento agora, não desisti de ser mãe. Eu não sei como vai ser o meu futuro, eu não sei quanto tempo eu vou demorar, eu não sei se eu vou conseguir. A gente também tem que ter maturidade para lidar com um não. Pode ser que eu não consiga ser mãe biológica, pode ser que eu venha adotar uma criança ou pode ser que nada disso aconteça. Nem por isso eu vou deixar de experimentar o maior amor do mundo, que é o amor de Deus por mim. Então, o que eu queria contar para vocês é isso. Não desistam, se mantenham firmes, se perdoem por tantas cobranças. E você que conheceu um casal, que casou agora, não fica perguntando quando que vai ter filho e não engravidou até agora. Tá ficando tarde, hein? Porque você não sabe na intimidade o que está acontecendo e algumas palavras podem causar feridas muito profundas, né? Relacionamentos podem se acabar porque a pessoa está tão frustrada porque não consegue gerar um filho que isso acaba
machucando ali o relacionamento do casal. Então, era isso que eu queria contar para vocês, compartilhar um pouquinho aí dessa intimidade. Acho importante. Daqui uns 4 meses, quando eu voltar na minha médica, que eu fizer novos exames, que eu tiver novidades, que eu passar com esse especialista em fertilidade, a gente volta a falar sobre isso. No momento, esta maternidade está interrompida aí em stand-by por um tempinho, mas em breve a gente volta a falar nesse assunto, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus e tchau!